Queridos, eu quero falar com você de um assunto bastante pertinente para o mês que nós estamos vivendo. Eu acredito que hoje o culto ele vai ter mais uma condição de palestra do que de culto propriamente dito, porque nós temos passado a perceber e entender uma responsabilidade da igreja que por muito a igreja tem negligenciado, não tem feito de maneira devida e adequada. Eu sei que nós estamos prestando um culto para Deus e às vezes na mente religiosa de muitas pessoas prestar um culto para Deus é só falar de coisas mega, hiper, super espirituais, soltar raio e fogo pelas mãos. Mas deixa eu dizer para você, isso está mais para histórias de gibi do que vida real do cristianismo. Eu queria que você pudesse entender a responsabilidade da igreja em alguns processos que são tão espirituais quanto algumas coisas que nós achamos que somos. Como todos sabem, nós estamos em setembro. Setembro é considerado o mês amarelo, setembro amarelo, e nós lutamos com muitas pessoas que vêm desistindo da vida. E a igreja, por muito, tem se tornado alienada a questões que são tão importantes para a nossa sociedade, familiares e amigos. E eu quero tentar, de alguma forma, eu não tenho formação acadêmica para o assunto de maneira profunda, mas eu quero linkar espiritualmente a nossa responsabilidade nesse processo para com esse momento que nós estamos vivendo. Porque muitos de nós sequer sabemos, assim, temos ideia do que acontece dentro desse campo e dentro dessa pressão que muitas pessoas estão vivendo, sofrendo, que é a questão da depressão, a questão do suicídio, porque quando nós estamos bem, amados, via de regra nos relacionamos com pessoas que estão bem. Então, quase nunca nós temos contato de maneira direta com dores profundas da vida de pessoas. Mas quando nós passamos a nos abrir para questões de relevância nesse nível, por exemplo, você vai perceber que existe muita gente que está ao seu lado sofrendo e você sequer sabia disso. Pessoas que estão entrando em quadros de síndromes de pânico, depressões, tristezas profundas. Quantos de nós não conhecemos famílias que estão sofrendo porque pessoas que eram próximas de nós desistiram da vida? Pessoas que se suicidaram, mas era do seu ciclo de relacionamento. Mesmo que hoje um pouco mais distante, mas você, nossa, fulano tirou a própria vida, nossa, estudamos junto. Quantos? Às vezes dentro da nossa própria família. Quantos de nós? Ontem eu estava pensando nos últimos anos aí de que eu tenho me relacionado com algumas pessoas, nos últimos anos pessoas do meu contato pessoal. Eu ontem enumerei 7 tentativas de suicídio e 4 suicídios concluídos. Pessoas próximas de mim, bem próximas. Pessoas das quais eu jamais imaginei que elas pudessem. Algumas tinham indícios, outras nem indícios tinham. Então eu queria que você pudesse entender um pouquinho a respeito desse assunto. Eu quero contextualizar-nos com alguns textos bíblicos também, o que Deus fala e pensa a respeito de como nós lidamos com a vida, que é uma dádiva de Deus para nós. Quantos sabem que a vida é uma dádiva de Deus? É um presente de Deus, a vida que Ele nos deu. Né? Quantas pessoas lutando para viver e tantas outras desistindo ao mesmo tempo? Eu queria começar com você em Efésios, capítulo 5, verso 29. Quero falar um pouquinho com você a respeito, a partir desse texto, né? Para trabalhar essa questão da depressão. E eu tenho certeza, amados, que esse texto e aquilo que nós vamos estar comunicando hoje pode, nessa manhã, tirar muitas pessoas do quadro em que elas estão vivendo. Não tenho sombra de dúvidas nisso. Nós temos aqui dentro do salão agora pessoas que estão lutando com depressão e contra ela. Então eu queria que você ficasse muito atento ao que Deus pode nos comunicar no dia de hoje. Amém? Efésios capítulo 5, verso 29 diz assim: além do mais, Paulo está escrevendo aos Efésios, né? Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Se ninguém jamais odeia o próprio corpo e cuida dele, o porquê que algumas pessoas vão desistindo?
Porque a ideia central da palavra de Deus é a responsabilidade do cuidado que Ele nos deu em relação ao governo sobre todas as coisas, inclusive sobre si mesmo. O governo sobre as próprias emoções, sobre a própria saúde, o governo sobre o próprio físico, sobre o próprio espírito, porque a Bíblia chega a dizer que o espírito é sujeito ao profeta, até o espírito se submete ao governo daquilo que Deus nos confiou nas mãos. Porque existe uma graça de Deus sobre as nossas vidas para lidar com momentos fáceis e difíceis na vida. Deixa eu dizer para você, muitos de nós sequer sabemos o porquê Setembro Amarelo. Nós achamos que assim, as coisas são aleatórias, né? Vamos escolher cores para que a gente possa definir aí os meses. Então, Outubro Rosa. Então vamos colocar rosa porque tem a ver com a questão da mama. Setembro Amarelo. Vamos colocar amarelo porque... Não, já colocou rosa ou amarelo, aí nós colocamos verde em outro, novembro azul, aí coloca azul. E, queridos, todos os movimentos que têm sido levantados em favor das vidas é porque existe uma raiz por trás disso tudo. No ano de 1994, um jovem de 17 anos, eu pedi até para pegar a imagem dele aí, não sei se a gente vai conseguir reproduzir, Mike Amy, um garoto de 17 anos, assim como muitas outras pessoas, ele nem estava dando evidências dentro de casa. Eu fui ler a história desse garoto. Assim como muitos outros que conhecemos que nem dão evidências, esse garoto, se puder apagar a luz aqui um pouquinho, mesmo que está filmando lá, já volta, né? Um garoto de 17 anos. Ele está vivendo uma semana normal, um dia normal. A família disse que naquela semana ele sairia para poder prestar um concurso do qual ele estava se aplicando muito para passar no concurso. Havia jogado bola com os amigos, tinha saído para o futebol, tinha jogado bola com os amigos. De repente, alguma coisa acontece. Ele tinha um carro, esse carro aí, que está no fundo da foto, é um Corvette amarelo. Mike entra dentro desse Corvette amarelo, um carro que ele amava, a família faz questão de registrar isso, ele amava, era apaixonado pelo carro que tinha conquistado. Ele entra dentro do carro, sai, para num determinado lugar e tira a própria vida dentro do carro. A partir desse momento, queridos, os pais de Mike, eles começam então a trazer a consciência primeiro da família e de muitas outras pessoas, que existem doenças que são silenciosas e que, se nós não percebermos elas em nosso meio e no meio daqueles que estão convivendo conosco, nós podemos errar no processo. Então começa-se um movimento em 1994, dia 10 de setembro de 94, quando o Mike tira a própria vida, começa-se então um movimento pelos pais em favor da vida e contra o suicídio. Pode acender a luz aí. Então, deixa eu dizer para ti algo. Nós, amados, a partir de então, nós sequer conseguimos ter noção do que tem sido contabilizado em relação ao suicídio nos nossos dias. Eu estava vendo alguns dados, amados, 50% da população mundial, não tem a ver só com o nível nação, 50% da população mundial já confessou a alguém pensamentos suicidas. 50% da população mundial. Existem dados da OMS, você pode procurar lá. O que acontece? É estarrecedor, porque a gente nunca faria essas contas. Por ano, existem mais suicídios do que homicídios. É muita gente tirando a própria vida. 121 mil suicídios são registrados. 121 mil suicídios são registrados por ano. 40 mil homicídios são registrados por ano a nível mundial. Queridos, são 3 vezes mais pessoas que tiram a própria vida do que têm a vida tirada por alguém. É estarrecedor. Sem contar que os dados dos estudos alegam que existem ainda suicídios que não são contabilizados, porque na hora de laudar, porque a pessoa laudam que ela teve intoxicação com medicação, entende? Mas toma um remédio para morrer, entende?
Nós estamos diante de uma realidade, amados, que ela não é tão simples da maneira que parece, e a igreja por muito tem cruzado os braços, porque a igreja tem vivido em, assim, berço esplêndido, como o nosso hino nos ensina, nosso hino nacional. A dor das pessoas, amados, é algo que, assim, às vezes é como um câncer. Se nós não atentarmos para isso, nós perdemos pessoas preciosas que amamos. Quando não as perdemos, elas passam a vegetar, mesmo estando vivas. Porque elas não têm mais esperança de nada, elas não têm mais um processo lógico das coisas de vivência, passam a se tornar pessoas completamente dependentes de medicações, elas perdem a estrutura familiar, perdem umas... Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja para isso. Há uma responsabilidade da igreja na terra. A questão é que quando nós estamos falando sobre ganharmos uma cidade para Jesus, quando nós estamos falando sobre ganhar pessoas para Jesus, quando trazermos a existência de Deus à terra, quando nós falamos sobre essas coisas, nós pensamos que estamos atuando somente numa questão e no âmbito espiritual, ou de repente de uma questão estratégica de como nós vamos fazer. Ei, deixa eu dizer para vocês, sabe como nós temos que fazer? Nós temos que cumprir aquilo que Jesus falou quando ele, em Isaías, diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para quê? Para que de fato eu possa levar alegria àqueles que estão tristes, libertar os cativos dos seus grilhões. Nós precisamos entender a unção do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então, amados, o papel da igreja nesse sentido, e você vai estar vendo aí não somente alguns textos que a gente vai compartilhar, mas também alguns dados. Em algumas culturas, por um tempo e por conta das circunstâncias, o suicídio ele era assim visto até como uma questão honrosa pelo momento em que as pessoas estavam vivendo. Você acredita que existem culturas que chegou a considerar o suicídio como uma questão honrosa por conta da humilhação que a pessoa e o nível de sofrimento que a pessoa alcançava e chegava? Só que a palavra de Deus não nos ensina isso. O que nós acabamos de ler no texto há pouco é que nós devemos cuidar da nossa própria vida, não a odiando, mas antes alimentando a nossa própria vida segundo a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: o nosso corpo é templo do Espírito Santo, quem destruir o templo, Deus também o destruirá. Existe, uma incógnita a respeito da igreja, principalmente, a respeito de muitas pessoas. Mas e daí, pastor? Quem comete suicídio é salvo ou vai para o inferno? A maioria das pessoas querem saber sobre isso, Então, existe uma relação da igreja e uma posição da igreja. Muitas vezes, a maioria das igrejas defende o seguinte: não, se cometeu suicídio, está condenado, porque, na verdade, não há tempo para arrependimento. E, na verdade, a salvação ela só vem por meio do arrependimento. Ei, deixa eu dizer algo para você. A salvação vem por meio de Cristo. A salvação é algo, queridos, que nós não temos a condição de sentar numa cadeira de juiz e determinar quem é salvo e quem é condenado. Nós não temos esse direito. Nós temos algumas impressões, mas uma das impressões que a Bíblia nos dá é que nós devemos cuidar do corpo, que nós devemos cuidar da vida, porque se nós destruirmos o corpo e a vida que Deus nos deu, Deus também nos destruirá. É o texto que está em 1 Coríntios 3,16. Romanos, Paulo também continua dizendo, ele diz o seguinte, olha, ninguém vive e morre para si, mas se vive ou se morre, o faz para o Senhor. A ideia que Paulo está nos dando ao escrever aos Romanos, ele está querendo dizer o seguinte, olha, existem coisas na vida do ser humano que ele precisa entender que está nas mãos de Deus. Você e eu não vivemos, não comemos, não levantamos, não deitamos para si somente. Se nós fazemos, tudo que nós fazemos, seja por palavras ou por obras, nós devemos fazer para o Senhor, para a glória do seu nome. Isso nos dá a ideia, amados, que nós não somos detentores da vida de ninguém e nem mesmo da nossa. Porque a Deus foi dada pela sua autoridade, onisciência, pela sua soberania, o poder de decidir as estações e os tempos na nossa vida. É Ele quem dá o fôlego de vida, é Ele quem tira.
Nós não temos o direito, mas pastor, é fácil o senhor falar isso para pessoas que ainda têm condições de um culto racional. Mas tudo que o pastor está dizendo para uma pessoa que está num quadro depressivo profundo, ela já nem consegue mais, de maneira lógica, contabilizar isso daí. Por quê, queridos? Porque ao lidar com pessoas com tristezas profundas, as pessoas, elas perdem a noção, elas perdem a condição, elas perdem, queridos, elas não têm mais condições. Então eu quero falar um pouco de como nós podemos agir com questões assim, e como alguns homens, antes de nós na igreja, estiveram lidando com isso. O que a palavra de Deus nos diz, o que algumas pessoas mais experimentadas, estudadas a respeito nos diz. Tomás de Aquino diz o seguinte: o suicídio é uma violência contra a criação, antinatural, pois se Deus nos formou para a autopreservação, então ir na contramão disso fere o princípio divino. Ele ainda diz: é uma ofensa a todos e em especial à família, porque esse ato, uma vez concebido, tem uma força devassaladora na vida da família e dos seus. E ele fala uma terceira coisa dizendo: é uma usurpação do direito exclusivo de Deus, porque compete a Ele dar e tirar a vida de alguém. Em outras palavras, queridos, deixa eu dizer para você, nós, quando lidamos com pessoas em depressão profunda, em tristezas profundas, em pensamentos suicidas e outros que até chegam, de fato, ao ato, o que essas pessoas estão dizendo, elas estão clamando e gritando por auxílio, por ajuda. Porque sequer elas conseguem ter a condição do sofrimento que vai ser causado na vida daqueles que ficam e que as amam. Porque qual que é a cabeça de uma pessoa que está num sofrimento profundo, numa tristeza, numa vida cinza? É uma vida que não tem sol, queridos. Você já pensou? Como morar na Irlanda? Não tem sol naquele trem. Todos os dias você levantar e tem neve. 8 meses do ano você não vê o sol. Tem noção do que é isso? Não existe alma que aguenta. Pessoas, queridos, que às vezes elas não conseguem mais enxergar um caminho, por mais que façamos. Então, em outras palavras, nós precisamos entender, existe um nível de sofrimento que ele não deve ser negligenciado por nós que estamos em sã consciência, mas nós negligenciamos. Nós lidamos, às vezes, com as pessoas, como espiritualmente, emocionalmente dizendo, como o SUS lida com seus pacientes. Você pode ter, assim, de uma dor de cabeça a um câncer. Você senta na cadeira, o médico fala assim: toma dipirona, toma norfloxacino. É só esses daí que tem. Toma, como é que chama o outro lá que a gente toma? Ampicilina. É só isso aí. É sempre as mesmas coisas. Não, mas o meu problema aqui é diferente dele. Não, mas resolve, isso aqui serve para tudo. Não serve para tudo, queridos. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Cada história é uma história. Cada dor é uma dor. E na perspectiva divina, nós como igreja precisamos entender quais são as dores que nós estamos carregando, como devemos lidar com elas, para que nós não venhamos também a passar por quadros assim, buscarmos ajudas em tempo hábil, porque existem pessoas que acreditam que o fato de uma exposição assim, a vergonha é tanta, que quando vai ver não consegue mais sair. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda em todos os sentidos. Precisamos de ajuda de Deus, precisamos de ajuda da igreja, precisamos da ajuda de profissionais. Queridos, a igreja foi fazendo com essas questões, a igreja foi fazendo assim um aglomerado de pensamentos, de coisas tão que as pessoas, meu Deus, elas não conseguem, elas nem sabem para onde ir. Elas não conseguem saber como se posicionar diante de uma diversidade tão grande, que é uma tristeza profunda, por exemplo, porque alguns dentro da igreja acreditam, existe uma teologia que defende isso. Teologias chegam a defender que se você está em depressão, está em tristeza profunda, é porque você está em pecado. Meu Deus! Onde nós paramos como igreja?
Porque a pessoa já está carregando um peso ao ponto de desistir, ela está assim prestes a cruzar a linha da desistência. E aí nós colocamos mais um peso, que é a pena que o camelo não suportava. Dizemos, você está em pecado. Ela fala, é tudo que eu precisava para acabar, porque eu sou um problema. Está vendo? O problema está em mim. Outra linha da religião, queridos, ensina veementemente que se uma pessoa está depressiva, pensando em suicídio, é porque ela está endemoniada. São demônios. Pastor, pode acontecer uma pessoa estar depressiva por conta de pecados? Pode acontecer uma pessoa estar depressiva ou tentando suicídio por conta de demônios? Pode. Essas coisas não são excluídas, mas colocar o peso de maneira direta sobre um indivíduo, uma pessoa, correlacionando somente a isso, ela não suporta. Porque, amados, a questão da depressão ela é tão profunda, ela é tão vasta, que sequer nós conseguimos abordar todos os pontos dela. Porque a análise feita a respeito de pessoas com tristezas profundas, às vezes leva semanas, meses, até anos, para que você possa entender algumas coisas. E, em primeiro momento, você tem uma visão do todo. Mas, à medida que você vai caminhando, você vai percebendo que as coisas são muito mais profundas do que aquilo que você havia percebido no início. É por isso que os tratamentos com algumas pessoas levam tempo e com outras menos, porque depende da profundidade da dor, da personalidade e do momento depressivo em que a pessoa está vivendo. Porque aqui não tem pessoa forte e pessoa fraca, queridos. Você pode ser forte, você pode ser fraco, mas dependendo do estágio que a depressão já te alcança ou te alcançou, aí você já não tem mais como, independente de ser forte ou fraco. E uma coisa sobre pessoas depressivas, amados, deixa eu dizer algo para você, e eu acho que é por isso que a igreja trata tão pouco desse assunto e fala tão pouco sobre isso, porque, na verdade, ninguém aguenta pessoas mimimis. Porque nós temos tantas coisas para fazer. Então é assim, você encontra uma pessoa, você percebe que o semblante dela não está bem. Você percebe, ela está dando indícios. Você percebe, você chega a sentir que ela está mal, porque é transferível que ela está mal. Mas você fala assim, eu não vou perguntar, porque se eu perguntar, ela vai... E eu estou com pressa, daqui a pouco eu tenho que chegar em casa. Não, se ela me pega aqui, aí você corta até volta. Porque você sabe que todos os indícios que ela está dando, quando você perguntar, está tudo bem com você, irmão? Ela vai falar assim, estou passando uma luta. Está tudo bem, irmã? Mais ou menos. Já viu pessoas assim? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Se você esticar o chiclete, então aí a coisa vai. Porque existe uma carência, uma necessidade em pessoas que estão passando por sofrimento profundos, de colocar para fora a dor existente, porque elas não conseguem lidar com aquela dor. E o ápice de colocar essa dor para fora é desistir. Amados, nunca houve na existência da história da igreja tanto suicídio de pastores como nos nossos dias. Estava vendo um índice nos Estados Unidos, cerca de 1.500 pastores desistem por ano. 1.500 pastores, queridos, desistem por ano. Homens que, na nossa compreensão e percepção, homens de Deus, que conhecem as Sagradas Escrituras, que sabe todo o peso da palavra de Deus, na prática, na vivência, desistem da vida. Porque não tratam das coisas da maneira devida como se deveria tratar. Aí eu não vou entrar, queridos, o porquê um pastor chega nisso, porque existem N situações que levam uma pessoa a isso. N situações. Mas nós temos nos nossos dias muitos cristãos desistindo da vida. Uma vez nascidos de novo, não estão sabendo lidar com as frustrações, com as mágoas, com as lutas, com os rancores. Sabe por quê? Porque 2 pontos a respeito da depressão e da tristeza profunda que leva pessoas ao suicídio devem ser considerados. Um
é a negligência, a omissão de quem pode ajudar. E outro é a autocomiseração de quem aprendeu a viver nesse quadro. Não se permite ser ajudada. Não se permite ser ajudado. Por que que não se permite? Porque tudo que você aplica, nada funciona para ela. No outro dia ela está vendo a vida cinza de novo, aí ela declara, ela acostumou-se com a vida da tristeza e do abatimento. Custe o que custar, a pessoa, ela não tem forças. Então ela não se permite ser ajudada. Você pode fazer o que for. Em casos assim, queridos, nós precisamos de uma intervenção divina. Porque a pessoa também não está deixando de fazer o que nós estamos aplicando e o que nós estamos ajudando, porque ela não deseja fazer, é porque é mais forte do que ela. Já chegou no nível que é mais forte do que ela. Então a gente corta a volta de pessoas assim. A gente não quer estar com pessoas assim, porque a gente tem tanta coisa gostosa para fazer, né? Eu vou ficar ouvindo o problema dos outros. Não é assim que a igreja muitas vezes atua? Mas a igreja, ela se denomina uma agente de Deus na terra. Mas ela se preocupa tanto consigo que não consegue se preocupar com o próximo. Aliás, né, queridos, nós não somos terapeutas, né? É o que nós dizemos, né? Eu nem tenho formação. Aí a gente vai indicando e sobrecarregando os irmãos, e esse é um dos motivos pelos quais pastores e líderes espirituais estão desistindo também. Por quê? Porque existe uma terceirização sobre a vida deles a respeito daquilo que nós podíamos. Então a gente faz o seguinte, fala com o pastorzão lá, o pastor vai resolver a sua. Aí manda um para o pastor, manda 2, manda 5, manda 10, manda 20, manda 30, e o pastor, né? Ou o líder, entende? Isso acontece dentro das famílias, queridos. Pessoas que tentam ser um pilar o tempo todo dentro da família, porque a família é super disfuncional em todos os aspectos. É aquele tipo de família que não pode ter o almoço de fim de ano juntos. Porque se tiver, vai dar... Tem que levar o birimbau para ir no almoço. Tchiquidem, porque vai sair a treta. Já foi em almoço de família assim? Não tem jeito de você correr e escapar, é mais fácil você escapar de um raio. E aí você tenta ser forte o tempo todo. Quando estoura lá na frente, sabe o que estoura? Estoura uma doença por conta do rancor, da amargura, da tristeza, da depressão, arrebenta as emoções, agora você não tem mais sentido de vida. Aí olha para vocês verem como é uma linha fina, queridos. A tristeza, ela é como uma fissura em uma jarra d'água. Ela começa só menejando, você não percebe. Ela começa a suar, você fala, mas rapaz, está molhado aqui, e aí não está percebendo ainda, mas está suando aqui, tá? Mas isso, ao longo prazo, vai... Porque é assim que acontece. Porque ela vai chamando outras coisas, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então é assim, as tristezas profundas, pela posição que nós temos, de tentar ser uma coluna em todo o tempo, em todos os lugares, vai fazendo com que nós passamos a ter uma tristeza assim... mas tão profunda, queridos, que a gente perde a alegria no casamento. Aí nós temos as coisas que são paralelas, presta atenção. Deus não trabalha com paralelo, quem trabalha com paralelo é a China. Deus trabalha com original. Nada contra a China, tá, querido? De vez em quando eu mesmo compro uns negocinhos. Está mais em conta, né? Mas deixa eu dizer para você, Deus só trabalha com o original. Quais são os paralelos? Pastor, eu vim aqui que meu casamento não está legal. Não é que o seu casamento não está legal, é que esse nível de tristeza que você está vivendo está afetando o teu casamento. Pastor, eu vim aqui porque eu não aguento mais esse serviço. O problema não é o serviço, porque um dia você orou para entrar nele. Você pediu para a igreja jejuar para você entrar nele. Irmãos, me ajuda, porque assim, eu prestei um concurso, meu Deus do céu, se eu passar nesse concurso... Quem foi Salomão em toda a sua glória se eu passar nesse concurso? Eu vou voar, vou nadar de braçada. Aí você passa no concurso. Mas hoje é um peso para você. Sabe por quê, queridos? O problema não está no trabalho. Porque o problema não está no que nós fazemos. Seja por palavras, seja por obras, tudo que façamos para o Senhor. Porque Paulo e Silas estavam dentro de uma cadeia, e a cadeia não foi problema para eles.
Porque Paulo foi espancado até quase à beira da morte, apedrejado, todo estrupiado. Ele levantou e foi pregar em Derbe. Ele falou: aqui não, filho, aqui mata a onça. Porque não é a condição do lugar, não são as pessoas, é algo em nós. E aí nós temos efeitos cascatas com filhos, com finanças, até que chega no ponto que o diabo deseja tocar nas nossas vidas, que é o ápice da desistência humana. É quando ele toca no nosso relacionamento com Deus. Porque daí você não tem mais força para ser o cristão que Deus levantou para que você seja. Porque você não tem mais condições de buscar Deus como você deveria. Porque você não consegue mais olhar para a palavra de Deus com esperança, com fé, com graça. Você não consegue mais ter autoridade sobre espíritos e circunstâncias contrárias. E quando ele toca nessa área, é o fim. Sabe por que é o fim? Porque nós vamos de mal a pior depois daí. Porque nós, sem que percebamos, estamos agora vivendo uma vida religiosa, mais distante de Deus. Fazemos tudo, queridos, tudo. Vamos na célula, não faltamos no culto, vamos nos eventos da igreja, fazemos tudo, tudo o que a igreja oferece, o que a religião nos dispõe, mas na verdade vivemos num quarto escuro. É possível, pastor, um homem, uma mulher que tem o Espírito Santo passar por depressão? É possível, queridos. Alguns dizem que não, porque a religião é assim, ela é implacável conosco. Mas a Bíblia nos ensina que é possível. Porque a Bíblia relata vários homens profundamente abatidos e tristes, por N situações. A Davi deram a ele o título de depressivo pelo pecado. Ele chega a escrever um salmo e ele diz assim: ó Senhor, os meus ossos atrofiam dentro de mim por conta do meu pecado que eu ocultei do Senhor. Em um dos salmos. E ele começa então a relatar que o pecado que ele havia cometido contra Deus em relação a Urias e Betseba estava acabando com ele. Então Davi está num quadro de depressão, o filho dele vai ser julgado, Deus vai recolher o filho, e ele entra num quarto e sequer toma banho, faz a barba e troca de roupa, não come, está depressivo. A Davi atribuíram que era pecado. A Elias atribuíram que era covardia. Porque a Elias disseram o seguinte: como que pode, cara? Você acabou de lutar contra os profetas de Baal e de Asdod, e você agora entra numa caverna, mas tu é homem ou tu é um rato? Não viu não o que Deus fez, foi? Como é que você faz isso? Entra numa caverna, deixa de ser covarde, Elias. É isso, nós vamos atribuindo assim. Nós não entendemos, queridos. Existem muitas coisas que nós precisamos avaliar sobre aquilo que nós estamos, às vezes até consciente do título, Setembro Amarelo. Ah, Setembro Amarelo, queridos. Gente morrendo ao nosso lado. Gente morrendo na nossa família. Pessoas desistindo na igreja. Nós precisamos acordar. Nós precisamos colocar nomes naquilo que tem que ser colocado. Deixa eu dizer para você alguns dados. Os profissionais da área psíquica consideram que o suicídio tem a ver com causas da mente e distúrbios diversos. A psiquiatria, ela alega isso. Ela fala, olha, a depressão e o suicídio é problema mental. A pessoa não tem condição. Da área da medicina, considera-se que as causas da depressão e do suicídio, elas estão associadas a questões hormonais. E você sabia que pessoas ficam depressivas por questões hormonais? Quantos sabiam disso? Nós temos que acordar, gente. Depressão não é só espiritual, não. Existem hormônios no nosso corpo que, se eles não são regulados, ele nos leva para a cama, nos abate. Existem pessoas que vivem de dopamina. Por que eles vivem de dopamina? Porque, na verdade, os hormônios do corpo estão completamente bagunçados. Então, eles precisam de algo que em todo tempo... Aí, sabe o que virou modinha? Todo mundo é TDAH hoje. A gente fala, é TDAH. É TDAH nada, filho. Faz um exame de sangue, em nome de Jesus. Vai ver como é que está o seu organismo. Dá uma olhada nos hormônios do seu corpo. Vê o que está faltando lá para que você possa regular isso aí.
Ah, eu não tenho vontade de nada, eu não tenho vontade de sair da cama. Não tem mesmo, está faltando hormônio. Precisamos entender isso. Deixa eu dizer para você, os sociólogos, a sociologia diz o seguinte, eles alegam que as questões sociais são as maiores causas que afetam as pessoas, levando elas a uma tristeza profunda e ao suicídio. Coisas como famílias disfuncionais, por exemplo, frustrações e decepções. A sociedade, queridos, ela é implacável conosco. A vida, na verdade, não é um rolê na Disney. Embora que rolê na Disney também é só ilusão, viu? Vou falar para você. Tanto que você anda lá para ir em 4 brinquedos, você passa o dia 5 horas numa fila para sentar num brinquedo, todo mundo acha que é coisa do... Deixa eu dizer para você, filho. Existem muitas causas, mas independente das causas, se é o que a sociologia ela defende, se é o que a medicina defende, nós precisamos tratar, queridos. A igreja precisa acordar para isso. Nós precisamos perceber na nossa vida e na vida dos nossos o que está acontecendo. Eu louvo a Deus pela vida da Giovana, minha esposa. Ela é conectada nessas coisas, queridos. Acho que ela ministraria isso aqui muito melhor que a mim, muito melhor que eu. Porque, ela ama a área da saúde. Eu tenho desafiado ela a estudar. Orem, queridos, para que ela estude. Porque, assim, a Giovana, ela só não tem CRM de Deus. E ela está sempre colocando as coisas para nós lá em casa. Às vezes eu estou assim, estou assado, ela fala, amor, vamos avaliar, vamos analisar algumas coisas, estou preocupado com isso, com você, estou preocupado com o Lucas, com aquilo, tal. A Giovana já nos deu diagnósticos mais precisos do que os médicos, queridos, por conta de análises feitas. Por quê? Porque existe uma percepção, uma preocupação na pessoa que ela ama, que sou eu, que é o Lucas, que é o João, que é meu netinho. A minha nora gerou, queridos, meu netinho está com 9 meses agora, fazendo 10 meses. Quando minha nora gerou, a Giovana está à distância e eles estão longe, né? A gente não tem acesso. Estão debaixo de outra linha, né? de saúde. E aí a Giovana, filha, você viu isso? Ah, aqui eles não avaliam isso. Não, filha, vira aí esse país de cabeça para baixo, tem que ver isso, aí você não pode deixar de ver. Ah, você viu aquilo? Ah, não, aqui eles... Porque assim, a gente também acha, né, que os Estados Unidos é o... Deixa eu dizer para você, filho, a coisa mais profunda do que a gente pensa, em muitos aspectos. De repente, ela está de 4 meses, ela veio para passar um tempo com a gente, ela estava de 4 meses, e aí a Giovana fez uma lista, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí a minha nora falou, não fiz nada disso lá, e olha que a gente tem gasto um dinheirão lá, mas não pediram nada disso, não pedem. Mas você não pediu quando eu falei com você? Ela, não, eu pedi, mas eles não... Ela falou, não, aqui você vai fazer tudo. Fiou a menina no médico, ela ficou aqui 20 dias. Irmãos, não fosse aquelas injeções que tem que tomar na barriga por conta de coagulação, eu tinha perdido meu neto. Sabe quem viu isso? Giovana, estava com um problema hormonal, a menina. Precisou de injeções na barriga durante toda a gestação, para que meu netinho pudesse vir, veio bem, graças a Deus. Mas deixa eu dizer para você, questões hormonais, percebidas por uma pessoa que se preocupa, porque se não se preocupa, deixa as coisas acontecer. Nós acabamos de orar aqui pela Nayara, queridos, tem tido problema de gestação, em 5 meses, a 2ª criança que ela perde. Você tem noção da dor que uma família dessa enfrenta? Problemas hormonais, coisas que devem ser avaliadas, assistidas. Nós precisamos, como igreja, nos colocar junto dos nossos irmãos, ajudá-los, queridos, no processo. Nos autoajudar. Olhar para a realidade das coisas de uma maneira que Deus vê. A igreja, por conta da sua espiritualidade, vive dizendo que a ciência é contra a igreja. É uma mentira, queridos, é mito. A ciência não é contra. A espiritualidade não é contra a ciência. É que existe uma definição entre a ciência e entre a espiritualidade chamada fé.
que é tudo para nós, porque a ciência só acredita no que se prova. Mas a ciência pode provar muita coisa, mas nós achamos que só a oração resolve tudo. Quando eu falo só oração, queridos, eu sou um pastor. Ei, presta atenção. Eu não estou diminuindo a oração e o poder dela na vida de nenhum ser humano, porque eu creio que o nosso Deus ainda salva, liberta, cura e até ressuscita mortos, que me der curar um cancerígeno. Eu estou sempre orando, mas eu não negligencio, queridos, que os laudos da medicina nos ajudam a se tornar pessoas melhores. Eu estou com uma pessoa, ela está com 90% de todas as veias, artérias entupidas, 90%. Entramos em oração. Mas qual foi o meu conselho? Meu conselho para a família foi o seguinte: olha, nós vamos estar orando, mas se Deus não operar um milagre, ela precisa de uma intervenção. Ela está com 10% das vezes funcionando, não sei nem como está viva. Já é um milagre. O milagre já está aí, opera, filha, vai. Porque o milagre já está aí. Você só está com 10% das vezes funcionando, das artérias, está viva. Ah, não, porque eu acredito que Deus, então, vai acreditando. Daqui a pouco ele dá a mãozinha para você e fala: você crê tanto em mim, vem. Porque não cuida. Precisamos lidar com as coisas de maneira muito tranquila, queridos. E porque uma pessoa está passando por depressão, ela não é menor do que nós. Ela não é fraca. Porque a igreja é implacável, queridos. Eu perdi um amigo chamado Denilson, crente, tocava no Ministério de Música. Luizinho conheceu ele, o Ângelo conheceu ele, um excelente músico. Queridos, um dia eu estou conversando com a mãe dele, chegou um rapaz, amigo, nem que eu conheço aquele trem. O rapaz chegou, saudou a mãe e falou assim: que pena, hein, irmã? Além de perder o filho, ele perdeu a salvação, hein? Meu Deus do céu, como nós somos implacáveis, queridos. A mulher está carregando a dor da perda do filho que se enforcou na janela do quarto, na veneziana do quarto, queridos. Ele foi deitar à noite, o espírito suicida, colocou o cinto, tinha chegado da rua, colocou o cinto no pescoço, amarrou na gradinha da veneziana, sentou no chão, nem enforcou, queridos. Mas ele estava tão triste que o diabo colocou um sono profundo nele. O corpo dele pendeu, ele não acordou, morreu sufocado. Como você explica uma morte dessa? Ei, deixa eu dizer algo para você, a igreja é implacável, queridos. Ela se diz uma agente de Deus na terra, mas ela não se importa com a dor dos outros da maneira que deveria se importar. Nós temos irmãos nossos sofrendo na batalha, queridos. Davi teve um problema com o seu exército. Davi precisava vencer uma batalha e ele vem caminhando com os homens estavam muito cansados. E eles chegaram na beira de um riacho e ao atravessar o riacho, a maioria dos homens disseram assim: Davi, nós estamos exaustos a tal ponto de que nós não conseguimos continuar. Davi perguntou: quem que está bem aqui? Quem que consegue? Quem que aguenta? Uma minoria ergueu a mão. Ele falou: esses que aguentam, vamos comigo. Deus vai nos dar vitória. Eles foram lá, venceram a batalha com a minoria. Os que não aguentavam mais, queridos, porque estavam exaustos, ficaram ali acampados no riacho. Davi pega todos os despojos da guerra e volta. Quando Davi volta com os despojos, que são as riquezas, ouro, prata, bens, os que foram lutar disseram assim para Davi, falou: Davi, mas é justo repartir com os caras? Eles não vieram, eles ficaram lá no riacho. Davi falou assim: vocês não conseguem nem considerar que os nossos irmãos estavam cansados? Vão deixar de beneficiá-los porque eles não conseguiram, mas eles não lutaram com a gente até agora. Olha a consciência de Deus a respeito de nós, queridos. O trabalhador da última hora, ele chegou, era 5 da tarde, trabalhou 5 minutos, e o Senhor da obra pagou o mesmo daquele que começou cedo. Sabe por quê? Porque Deus se preocupa conosco de maneira diferente de como nós temos nos preocupado uns com os outros.
Nós precisamos aprender isso. Cuidado com o que você está fazendo com as pessoas que estão à sua volta. E cuidado com o que as pessoas estão fazendo com você. Não permita que isso suba ao seu coração, para que a sua tristeza ainda seja maior do que o que você já tem carregado. Nós precisamos de um livramento, de uma libertação, de uma cura. Os que estão passando por tristeza precisam ser libertos. E nós que não estamos passando, precisamos ser libertos também, para que possamos atuar da maneira certa nesse assunto. Se fizermos uma reflexão rápida, você vai ver alguém do seu convívio pessoal que está passando por um momento difícil. E às vezes é mais difícil do que você pensa. Eita, 9h30. Não é possível. Deixa eu dizer algo para você. A maioria das pessoas que se suicidam, queridos, elas não desejam tirar a própria vida. Quantos sabem disso? Elas só desejam acabar com o sofrimento. O que elas não entendem? Que o sofrimento, na verdade, é morrer sem Deus, sem Jesus. Porque não existe sofrimento maior do que uma vida eterna distante dele. Então, quando a pessoa está tentando minimizar a dor que está carregando, ela fala, vou pôr um fim nisso tudo. Mas ela não quer morrer, queridos. A exemplo do Mike, muitas outras pessoas têm nos dado sinais e a gente não tem percebido. Eu vou finalizar com você só falando algumas coisas que escrevi que não vai dar tempo de abordá-las, ok? E como não é um assunto que dá para deixar para outro dia, eu quero finalizar com você dizendo o seguinte: o que devemos fazer, pastor? Busque ajuda. Ninguém pode ser autossuficiente. Às vezes nos achamos fortes demais. Segundo, desabafe. Acumulamos muito entulho na nossa alma sem perceber que estamos morrendo. Não percebemos. Ontem conversei com uma irmã de uma outra denominação, ela me parou na rua, abriu o coração comigo. Eu fui simplesmente entregar um negócio para a filha dela. Fiquei amanhã com ela lá, porque é assim uma pessoa depressiva. E ela falou assim, pastor, acabei de bater o sino, saí do câncer, e os médicos, de fato, eles foram categóricos comigo. Eles falaram, olha, o problema da senhora é a amargura. A amargura. A senhora desenvolveu as células cancerígenas pelo rancor que carrega. Porque o médico foi ganhando liberdade no tratamento com ela, se tornou próximo, teve coragem de dizer para ela, falou, a senhora é muito rancorosa. E isso a medicina consegue provar que faz com que as células possam desenvolver. Às vezes nós carregamos muito entulho, então busque ajuda, desabafe, corrija o foco da vida. As pessoas que mais tiram a própria vida são aquelas que desistiram do sentido de viver. Não tem mais sentido. Corrija o foco, a esperança para você. Em Cristo há esperança, você precisa lembrar-se disso. E quando você se esquecer, peça para que outras pessoas te lembrem de que em Cristo há esperança. E é possível. Nós precisamos aprender que a igreja deve ser terapêutica para as famílias, porque os que ficam sofrem muito, sofrem demasiadamente. Então eu finalizo com você falando sobre essas questões, porque algumas coisas são mitos, queridos. Então preste atenção nos mitos. Olha, é mito, aquele ditado popular que diz assim, cachorro que late não morde. É mito, queridos. Põe a mão na boca dele para você ver. Onde eu quero chegar? As pessoas acham assim, quem fala que vai tirar a própria vida, quem vai tirar a própria vida não fica falando. A gente não fala assim? Se quisesse se matar, tinha se matado. Não fica falando. É mito, queridos. Estatísticas nos ensinam, cerca de 80% das pessoas que tiraram a própria vida, as famílias relataram que elas viviam falando de alguma forma, dando indícios sobre o assunto. Então, cachorro que late não morde, não é verdade. Se a pessoa está dizendo é porque uma hora ela... Outra coisa que é mito, queridos. Não ajude uma pessoa depressiva, porque se ela tiver que tirar a própria vida, uma hora ela vai estar sozinha, você não vai estar lá para ajudá-la.
Porque existe um mito que diz assim, não, a pessoa nesse nível você tem que estar 24 horas com ela, mas você não consegue ficar 24 horas com ela. Como você não consegue ficar 24 horas com ela, então entrega na mão de Deus. Aí você entrega na mão de Deus e não ajuda. Aí Deus está fazendo a parte dele, mas a gente não faz a nossa. É mito, queridos. A pessoa precisa de pessoas próximas que possam auxiliá-la. Então eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. E eu finalizo dizendo para você que seja qual for a situação que você está hoje, ou de pessoas que você está vivendo e convivendo com elas, Deus está no controle de tudo, você precisa se lembrar disso. Eu quero orar por você. Avançamos um pouquinho, mas eu quero orar por você. Não tem a ver só com o mês de setembro, porque o nosso ano não se resume a um mês. O nosso ano se resume a 12 meses. 365 dias de lutas para quem está nesse quadro. Então, se você tem lutado com tristezas profundas, eu queria que você colocasse a sua mão no coração. Se você é a pessoa que não colocou a mão no coração e você está com as mãos livres, eu queria que você levantasse a sua mão para que a gente pudesse orar pelas pessoas que estão com a mão no coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, as nossas mãos levantadas é em favor da vida dos nossos irmãos que estão lutando com tristezas das quais eles nem sabem muito bem como lidar com elas. Senhor, a igreja hoje está se posicionando de maneira direta em favor dessas vidas e nós queremos declarar, Senhor, na vida dos teus filhos e para a vida dos teus filhos, nós estamos aqui. A igreja está aqui, Senhor. O teu Espírito está aqui, Senhor. E o teu Espírito é poderoso para fazer infinitamente mais na vida dos teus filhos. Aquilo que nós não podemos, tira, Senhor, toda dor, toda amargura, todo rancor, toda depressão, toda síndrome, todo medo, toda inconstância, insegurança, tira. Nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus, Pai, vem com o livramento, cura, tira os teus filhos desta condição, nós te pedimos em nome de Jesus. A nossa profecia sobre a vida dos teus filhos nesta manhã é que eles possam receber uma unção específica, uma graça do Senhor, um bálsamo, um refrigério, uma mudança, uma renovação de mente. Vira, Senhor, nós te pedimos uma chave na vida dos teus filhos, colocando eles debaixo de um quadro novo, na perspectiva da tua vontade, e que o dom da vida seja algo supremo para eles. Livra os teus filhos de pensamentos de suicídio e de tristezas que possam levá-los a isso. Assim nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz que o mundo não pode te dar. E que ao sair deste lugar, essa semana seja uma semana de vitórias para você, debaixo da dispensação da graça e do favor do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.